Vamos lá, Kelly? Tá preparada pro ping-pong rápido? Vamos lá. Kelly, você acha que o hino nacional tem que ser cantado nas escolas, sim ou não? Sim. Kelly, segunda pergunta. Você é jornalista, formada, como você bem disse aqui. Você começou na rádio, também disse isso, em 1997, lá atrás. E você vê, claro, como todos nós vemos, uma diferença enorme hoje entre rádio, internet e YouTube. São linguagens distintas, mas a pergunta é a seguinte: a mensagem entre rádio, YouTube, internet, o que seja, ela pode ser considerada a mesma mensagem? Com certeza, sim. Depois tu vai explicar para mim por quê, para todos certeza. nós. Em 2003, você ganhou o concurso de fantasia, como eu havia dito, do saudoso Hotel Glória, que não existe mais, mas que fica na memória de todo carioca, como a sereia, né? E aí você até hoje é eternizada como a sereia. Você acredita que isso, lá no ano de 2003, né, ou seja, 20 anos atrás, você acredita que isso contribuiu para o seu crescimento profissional na tua área atual, que é a estética? Não só contribuiu, como contribui até hoje. Né? Até hoje? Sim. Ok, depois tu explica. Agora a última pergunta. Você acha que a mulher agredida em relacionamentos muitas vezes demora a prestar queixa, ou às vezes nem presta queixa, por medo? Total medo. Muito bom abordarmos. Senti um esse suspense tema. aí nessa mulher, hein? A respeito disso. Ela já deve ter tido alguma amiga ou alguém muito próximo que aconteceu isso. Bom, antes do momento da oração e depois a vinheta. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Editor, roda a vinheta. Então, eu quero falar de uma parceria que está ocorrendo já no canal, né? Do meu amigo Carlos, tá certo? O Carlos, para quem não sabe, ele tem ali no Rio Comprido uma borracharia de motopeças, é verdade, borracharia e motopeças. Chama-se Celebridade Borracharia e Motopeças, na rua Aristides Lobo, número 219. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 8 da manhã às 18 horas. E ele é o único, preste atenção, que abre aos domingos, tá certo? Das 9 às 14 horas, você pode chegar lá e você vai encontrar a oficina mecânica do Carlos, que é a Celebridade Borracharia e Motopeças, com as principais marcas como Yamaha, Honda, Suzuki, entre outras, para tua moto. Valeu? Tá dado o recado. Celebridade Borracharia e Motopeças, o nosso parceiro do canal da Léo Dias. Vem você também fazer a tua propaganda aqui na Rádio Tropical e no meu canal de YouTube, valeu? Não adianta só resgatar a pátria na Copa do Mundo, né? Tem que ser o ano inteiro, né? Você amar o país o ano inteiro. Não jogando lixo no chão, que a gente estava conversando nos bastidores. Isso é um outro fato super importante, porque a educação, ela deve vir de quê? De casa. É verdade. Né? Educação vem de berço. É. Você pode ser humilde, você pode ter uma família, né, que requer toda berço de certos ouro, cuidados, ou até que venha de um berço de ouro, mas o que adianta se você não tem educação? Tu não compra isso na esquina. Se você não é bem educado, se Verdade. você não sabe dos princípios de se ter uma família, de respeitar pai e mãe, né? E se respeitar o professor. Às vezes o próprio professor não se dá o respeito dentro da sala de aula, né? Aquela coisa do bullying que a gente estava conversando, que hoje em dia tem nome, né? O bullying, mas nós sofremos muito bullying no passado. Só que hoje em dia a gente sabe que é o bullying, porque tem esse nome, né? Mas quantos bullying a gente teve que suportar? Quantos preconceitos? Isso vem de anos, né? Então só agora que, hoje em dia, entre aspas, né? Nada pode, você não pode falar nada. Eu acho que está um pouco exagerado, né? Falam tanto que a gente tem que ter essa liberdade de expressão, mas, no entanto, a gente não tem a tal liberdade para poder falar o que pensa, falar o que você defende, porque tudo é feio, tudo você está ofendendo o outro, tudo você está discriminando, né? Então, eu acho que a gente teria que parar para pensar um pouco nas nossas atitudes,
né? E principalmente os pais pensarem nas suas atitudes com os seus filhos. Porque o que eu vejo hoje, até mesmo com a educação com a minha filha, seja você ou pai e mãe, a criança com pais separados ou não, você tem que passar essa mensagem da família. A família é importante, né? Deixar para a criança se definir a questão da sexualidade, tal, quando ela tiver Idade o pra momento tal, né? dela, a idade para isso. É verdade. Senão você acaba antecipando, né? Coisas que deveriam vir lá na frente, porque a criança, aquilo que a gente estava falando também, a criança ela tem que ser criança, né? A minha filha agora tem um coelhinho, então ela está brincando com o coelhinho, né? Ela está vendo a importância de dar comidinha para o coelhinho, de cuidar dele, de limpar as fezes dele, né? De ver se ele está dormindo bem. Aí eu falei, isso é bom para você ver a responsabilidade que a mamãe tem, que os pais têm com os filhos. O dia que você tiver os seus filhos, você vai saber a importância que é, o cuidado que você tem que ter com seu filho, tem que ter responsabilidade. Acima de tudo, responsabilidade. E a gente vê que no país que a gente vive hoje, as pessoas não têm responsabilidade para nada. Está tudo muito vulnerável, está tudo muito, eu faço mesmo, acabou, dane-se o outro. Não tem mais respeito entre as pessoas, não tem mais respeito a si próprio, né? Que eu acho que a gente tem que se valorizar para poder valorizar o outro, respeitar o outro, saber o seu limite, saber até onde vai o limite do outro, né? Porque quando há isso, você consegue ter uma vida saudável, você consegue saber qual é o seu espaço dentro do contexto social, dentro da escola, dentro de casa. Você sabe quais são as suas obrigações, quais são os seus deveres, senão fica tudo muito perdido. Você não sabe quem é mais sua mãe, quem é mais seu pai, você fica perdido. A educação, meu amigo, minha amiga, ela não é comprada na esquina, não. Ou você tem ou você não tem. Isso de berço, né? De pai e de mãe, que te ensinam os valores, né? Os valores de família, os valores de respeitar o próximo e assim Os por exemplos, diante, né? Os exemplos, Nós somos o exatamente. exemplo para o nosso filho, o Com certeza. espelho, O né? espelho, o Então, espelho. se o seu filho vê você fazer alguma coisa errada, no futuro ele vai fazer também. Ou há uma grande propensão a ele vir a fazer Sim, com algo certeza. parecido. Então, a gente tem que ter muito cuidado, sabe? Com a criança, ter a criança como um primor, como a sua obra-prima, como a sua joia preciosa, o seu diamante, porque é o futuro do nosso país. Mas se você não souber lapidar isso agora, lá na frente você vai colher maus frutos, né? E aí a gente vai ter o quê? Maus governantes, né? Péssimos Estaremos governantes, criando monstros para entendeu? a sociedade, na realidade, né? Porque se você cria mal um filho, né, sem precedente nenhum de valores, você está criando um monstro para a sociedade. A verdade é essa, né? A gente está passando pano sempre em tudo que o filho faz. E sabe, Daniel, é um pouco desesperador, porque a gente se sente assim como pais, né, com as mãos amarradas. Porque se você vê certa situação na escola e você fala com os professores, você vê que nada acontece, as coisas não se resolvem. Ou seja, porque o seu filho foi agredido, como foi o caso da minha filha várias vezes, assim, tipo, caiu, o amiguinho não pediu desculpas, ou colocou o pé de propósito para ele cair, escorregar e se machucar, sabe? Xingou, falou um palavrão. Nossa, o que falam de palavrão nas escolas é uma loucura. Então, eu acho que isso deveria ser realmente banido, resgatado a todo custo. E a gente tem que tocar nessa tecla sim, porque são crianças, né? E é de pequeno que se torce o pepino. É verdade. É de criancinha que se educa. Então, a questão toda está aí, nessa gema do ovo, né? Que a gente se sente com as mãos amarradas porque a gente quer tentar resolver, mas você está sozinho nessa situação. Né? Você pede ajuda para a escola, você pede ajuda para o professor, você pede ajuda para o pai do coleguinha que fez o bullying ou que errou com seu filho e você não tem apoio. Então você se sente um pouco órfão nessa situação. Você fala assim, poxa, vou pedir apoio para quem? Como é que eu vou resolver essa situação? Né? Então você não consegue resolver sozinho. Então você fica tentando buscar outras alternativas para resolver certas situações que poderiam ser muito mais fáceis de se resolver dentro da própria escola, dentro da própria casa, dentro
com os pais, entendeu? Ou com o professor, enfim. Estou citando muito essa parte de professor, escola, porque tem sido um assunto bastante pertinente lá em casa. Tem sido bastante. A minha filha está de férias agora, mas estava na escola. Então você vê cada absurdo. É. Né? A ponto do coleguinha, o filho o coleguinha da minha filha, eu ter que escutar da mãe desse coleguinha que fez bullying com ela, eu tenho que escutar que eles são geração Nutella, né? Aí fiquei pensando assim, gente, geração Nutella, nunca ouvi isso na minha vida. Que será? Comecei a perguntar para as pessoas, né? Será que é geração Nutella? Doce. Nutella é doce, né? Uma coisa gostosa que você come. Então, assim, tipo, não casou com o meu pensamento de mãe, essa coisa de entender o que seria isso. Até não sei se você poderia me explicar. Se você já ouviu a geração essa expressão. Nutella, na realidade, geração raiz somos nós, né? Que não tinha muita frescura, não tinha esse mimimi desenfreado que há nos dias de hoje, né? E a geração Nutella é essa geração que não se pode falar nada. É isso que eles querem dizer com a geração Nutella. A geração Nutella é essa geração mimimi. Quando tu fala de mestre, né, os professores, eu acho que tá assim uma faca de dois gumes, né? Há um professor que quer mandar demais no teu filho, fazendo esse tipo de coisa na escola, que não é da parte dele, educar o teu filho sexualmente, eu acho que isso não cabe ao professor. Ou há o professor que realmente não tem o braço forte, né, o braço firme, de poder ser um professor com autoridade máxima dentro da escola, né? Porque os alunos só faltam bater nele. Então, eu acho que tá assim, não consegue mais se encontrar o professor com meio termo, né? Aquele professor que vai lá e consegue dar aula dele e ninguém vai levar uma com ele, né? Ele vai conseguir fazer a coisa acontecer, a aula acontecer. Não, ou ele quer se intrometer demais na vida do teu filho, que não é a parte dele isso, né? A questão sexual, esse tipo de coisa. Outro dia, um amigo meu, eu te falei isso ontem, um amigo meu com 5 anos de idade, o filho dele, chegou com uma tiara de mulher. Olha, pasmem, tiara de mulher na cabeça, o filho dele com 5 anos de idade. Isso é um absurdo. E aí não é lance de ser homofóbico, meu Deus do céu. Quando eu era criança e perguntava aos meus pais sobre sexualidade, e eu perguntava sobre eles, eles falavam, você é pequeno, tem que brincar e tem que viver a tua infância. Na hora certa, a gente conversa sobre isso. E aí hoje está querendo, né, o mestre está querendo tomar o lugar dos pais e está querendo ensinar. E ainda tem um dia que, parece que existe um dia lá, minha filha estava me explicando direito isso, que é um dia que é esse dia para o pessoal trocar lá alguma coisa, a mulher troca com o menino alguma coisa, o menino troca com a menina outra coisa, e aí veste com alguma coisa de homem. Isso é um absurdo, porque assim, a idade é para ser colocada na hora certa, as coisas certas, né? Tá indo para a escola? Vai lá para estudar, né? Para aprender. Né? Não vamos ficar aqui querendo educar o filho dos outros sexualmente falando, porque o ensino já está deteriorado. Na nossa época, se bombava de ano. Né? Eram 2 matérias, recuperação. A terceira bombava direto. Hoje em dia, existe o sistema Paulo Freire, né, da idiotização, onde que a pessoa vai lá, aí ela não falta, né? Não faltou, tá tudo certo. Não repete. Ou seja, é para gringo ver essa alfabetização, né? Uma alfabetização mentirosa que acontece desde que Paulo Freire assumiu lá o Ministério da Educação, né? No comecinho dos anos 2000. E aí, meu amigo, minha amiga, você não... Teve uma matéria agora, recentemente, estatística, meu amigo, você que está me ouvindo, você que está me vendo, veja bem, estatística, não sou eu que estou inventando nada. Há uma estatística que os pais hoje que não têm faculdade, eles têm mais QI, ou mais cultura, mais preparo do que o filho que tem faculdade nos dias de hoje. Não sou eu que estou inventando. Fuça, pesquisa, vai atrás do que eu estou te falando. Isso é um absurdo. Por quê? Porque, quer dizer, então, estão fazendo um sistema de educação para idiotizar as pessoas e as pessoas não pensarem, virarem massa de manobra. Essa é a verdadeira realidade. Tá certo? Mais alguma ponderação nesse assunto que você quer falar? Eu acho que os próprios professores estão um pouco perdidos em saber como lidar com essas situações. Sabe, quando eu converso com ele, o senhor não vai tomar uma certa atitude, o senhor não vai chamar a atenção do outro. Ah, por que está me chamando aqui? Porque não tem que estar me chamando, tem que chamar o pai do outro.
coleguinha, tem que chamar a mãe do coleguinha da minha filha, né? Ou do coleguinha da outra menina que também sofreu bullying ou agressão, ou seja lá o que for. Enfim, eu estou batendo nessa tecla porque a gente fala tanto dessa parte de uma certa liberação, né? Chama até, já ouvi até falarem de liberação emocional, não sei muito bem o que é isso, estou tentando buscar. Mas essa questão do professor ele está perdido, ele não sabe mesmo o que fazer, porque se você chama a atenção do aluno, o pai do outro vem e cobra da escola. Aí não pode. Né? Hoje em dia nada pode. Na nossa época, há uns anos atrás, o que acontecia? Na primeira coisa errada que nós fazíamos, recebíamos uma punição, né? Ficávamos na sala de aula até depois do horário. Ia para a diretoria, esperar o pai buscar, né? Íamos para a diretoria, enfim, mofávamos lá, enquanto todos iam embora. E tínhamos mais tarefas para fazer. E sem contar que recebíamos advertência, né? Na terceira advertência, o que acontecia? Não sei se você se lembra. Expulso, era verdade. Né? E olha, eu vou te contar um negócio. Eu aprontava demais. Eu sempre fui um cara muito inquieto, né, quando criança. Meu pai e minha mãe revezavam para me buscar na diretoria. Eles morriam de vergonha. Não tenho vergonha de falar, não. Eu fui uma criança muito hiperativa. Até hoje eu sou hiperativo. E aí eu tinha esse problema de me concentrar, de ficar parado na sala de aula, falava demais. Toda hora eu ia para a diretoria. Meus pais não aguentavam mais, iam me buscar na diretoria, revezavam, não aguentavam mais, morriam de vergonha. Né? Então, quer dizer, existia isso mesmo. Eu já, quando eu ia pra diretoria, eu falava, pelo amor de Deus, não me manda não. Porque eu sabia que o couro ia comer depois. E hoje em dia você não pode nem mais bater no teu filho, né? Você querem se meter até nisso. Mas o que você falou... Você não pode dar um peteleco, né? Não pode dar um peteleco. O que você falou me chamou a atenção, que você falou um negócio muito sério. Tu falou assim, pô, mas a gente vê que o professor não sabe muito o que fazer. Será que não é gente? Será, né? Será? Ou né? Gente que está apitando por trás dos professores e coordenando uma situação e os coitados ficam ali sem saber mesmo o que fazem. Eu não quis falar, mas já que você abriu essa brecha, com certeza é isso. Porque você sente um certo medo, um certo desespero, porque eles querem ajudar, mas eles não têm armas nas mãos para poder combater o problema, entende? Então, eles ficam vulneráveis, na verdade. Né? O problema é que daí a criança, às vezes, ela não quer nem voltar mais para a escola, ela não quer ir no dia seguinte para a escola, que sabe que o coleguinha vai continuar fazendo bullying com ele, ou continuar implicando com ele, coisas banais, tá? Hoje em dia eu descobri que tem escolas, tá? Que você faz dever de matemática escutando música. Pode isso? Se o aluno sem escutar música já é um problema fazendo um dever de matemática, imagina você escutando música. Porque estamos na era metaverso. Mas e aí? Como é que vai ser o rendimento dessa criança? Mas porque a escola é assim, ela está totalmente voltada para a nova tecnologia, para as inovações, mas e aí? Como que vai ser esse aluno lá na frente? E eu vou te contar um negócio, as minhas filhas eu proibia de ir para celular, que eu falava assim, isso é um desrespeito com o profissional que está lá trabalhando, vocês não vão com celular, e sempre proibiu. Olha, a minha tem 11 anos e ela não tem celular. Quando ela usa Parabéns. O segundo celular, é quando ela vai para casa de algum amiguinho fazer um dever, uma coisa que eu preciso me comunicar e falar, já está na hora de acabar, não tá e tal, para não ficar naquela dependência do telefone da mãe do coleguinha. Aí ela, se tem algum problema também, ela já me avisa. Entendeu? Mas é tudo assim, é tudo monitorado. Hoje em dia você não pode largar o seu filho de qualquer jeito. E o que a gente vê é isso, Daniel, isso é muito sério, sabe? A gente fica muito querendo, quer dizer, alguns pais, eu não, mas alguns pais são muito ausentes, largam com a empregada, com a babá, enfim, com quem puder cuidar, e eles estão trabalhando, estão em busca, né, de pagar suas contas, pagar a própria escola, que também é muito cara, né? A gente não tem uma escola pública de excelência aqui no Brasil. Que isso é um outro ponto também, assim, que seja o presidente que tiver, seja o partido que for, né? Ou seja, sei lá, qual é a época que... Quanto tempo tem que a gente enfrenta isso, gente? Né? Teve o quê? A época do Brizola, que fez aqueles vários CIEPs, né? Verdade. Que eu não sei nem como é que está isso hoje em dia, mas você vê que a grande população ela está crescendo, crescendo, crescendo. Por quê? Não tem o controle da natalidade. As pessoas só fazem filho, e filho, e filho, e filho. E cadê esse controle todo? Eu me dói muito quando eu ando na rua e eu vejo
tenho que passar com a minha filha e ver um garotinho, às vezes uma menininha, menor do que ela, me pedindo um prato de comida, né? Não tendo onde dormir, dormindo no papelão. Isso me entristece amargamente. Eu falo assim, meu Deus, que cidadã sou eu, porque eu não tenho condições de fazer nada por essa pessoa, a não ser, sei lá, tentar colocar a mão a boca no mundo, tentar vir aqui na rádio falar, tentar, quando eu tiver uma oportunidade, eu abrir a boca mesmo, sabe? Porque, imagina se eu for ajudar todo mundo a cada esquina, todos os dias. Eu não faço... Tu é que vai acabar na rua, viu? Eu é que vou acabar. A verdade é essa. Eu ando na rua, assim, num desespero, que eu fico assim, meu Deus, como é que eu posso ajudar essas pessoas? Eu sei como é que é isso, que eu também sou altruísta e tive um projeto social também, que quem me conhece sabe, tirava dinheiro do meu bolso para ajudar pessoas, mas, enfim, nem todo mundo a gente vai conseguir ajudar. E nem todo mundo que faz ou que deveria fazer, faz. Verdade, né? Verdade. Quem não, são as autoridades, quem não né? pode, faz. Verdade. Ou quem não deveria. Mas realmente quem se preocupa mesmo são mais as pessoas físicas somos nós, do que os governantes. Né? Somos nós. Exatamente. Então, realmente, a gente tem que bater nessa tecla? Tem, porque é toda uma questão social, né? Que são fatores que influenciam na nossa vida no dia a dia. Porque eu passo com a minha filha e eu vejo, eu tenho que estar sempre explicando, né? Hoje ela já entende. E aí eu falo, por isso que você tem que estudar. Vamos estudar, vamos trabalhar, vamos tentar inovar para ver como a gente pode ajudar essas crianças que estão na rua. Vamos tentar ter uma ideia. Kelly, as ponderações finais aí sobre o hino nacional, sobre família, creio que você já colocou todas as suas ponderações, não é verdade? Então, eu quero falar de uma parceria que está ocorrendo já no canal, né? Do meu amigo Carlos, tá certo? O Carlos, para quem não sabe, ele tem ali no Rio Comprido uma borracharia de motopeças, é verdade, borracharia e motopeças. Chama-se Celebridade Borracharia e Motopeças, na rua Aristides Lobo, número 219. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 8 da manhã às 18 horas. E ele é o único, preste atenção, que abre aos domingos, tá certo? Das 9 às 14 horas, você pode chegar lá e você vai encontrar a oficina mecânica do Carlos, que é a Celebridade Borracharia e Motopeças, com as principais marcas, como Yamaha, Honda, Suzuki, entre outras, para tua moto. Valeu? Tá dado o recado. Celebridade Borracharia e Motopeças, o nosso parceiro do canal Daniel Dias. Vem você também fazer a tua propaganda aqui na Rádio Tropical e no meu canal de YouTube, valeu? Alô galera, Daniel Dias agora trazendo para vocês uma possibilidade real para que você venha anunciar aqui no canal Daniel Dias com a sua marca. Olha, essas marcas que aqui estão são as principais marcas do Brasil e do mundo e eu já fiz a propaganda de todas essas marcas e quero fazer a sua propaganda aqui no meu canal, hein? O meu telefone é 21 968 19 9581, 21 968 19 9581. Entre em contato conosco, fale conosco e anuncie aqui no canal.